Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo dos investimentos. Aqui a gente procura demonstrar o que eu faço para separar o joio do trigo. Há muita informação nas mídias financeiras tradicionais, nas redes sociais, na internet. É preciso se afastar do excesso de ruído, do excesso de confusão. Focar naquilo que faz sentido para as nossas estratégias. Aqui eu procuro demonstrar no Café com Ações o que é que eu faço. Se você não me conhece, eu sou Cláudio Faleiro, criador do canal Viver de Renda e do Café com Ações. Nos acompanhe, esteja sempre presente conosco nesses dois ambientes de aprendizado e vai ser sempre um grande prazer tê-lo aqui em nossa companhia. No Café com Ações, sempre acompanhado de um bom café especial, os cafés arábicas. Vale a pena você experimentar esse mundo novo de aromas, sensações e de qualidade. Muito bem, começamos o giro de hoje falando sobre o Nubank. Você é correntista do Nubank? Pois se prepare, porque além de ser correntista, você vai se tornar sócio do Nubank. O Nubank vai distribuir cerca de 200 milhões de reais em BDRs a seus clientes para torná-los sócios do banco. Olha que iniciativa maravilhosa, hein? Muito legal essa iniciativa do Nubank, né? Então vai distribuir 200 milhões em BDRs a seus clientes para torná-los sócios do banco. O Nubank anunciou no dia 1º a criação do programa No Sócios, no âmbito do seu processo de abertura de capital, o IPO, que vai ser feito nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York. Segundo a empresa, milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa sem nenhum custo. Sem nenhum custo, gente. Uma estratégia fantástica. Palmas para o Nubank. Palmas para o Nubank. Seguindo o caminho menos percorrido. Lembra de alguma empresa que fez isso aqui no Brasil recentemente? XP fez isso? Pense aí. Pois o Nubank está fazendo, vai dar BDRs para os seus clientes. Uma ótima iniciativa, uma grande jogada de marketing também e uma grande jogada para ampliar a sua base de clientes, sem sombra de dúvidas. Temos que seguir os caminhos menos percorridos, temos que fazer coisas diferentes, temos que inovar. É isso que algumas empresas fazem e que colocam elas no oceano azul. Já ouviu falar sobre isso? Assunto do Viver de Renda, já falado, a estratégia do Oceano Azul. Portanto, as pessoas serão convidadas a se tornarem sócias da empresa sem nenhum custo, por meio de recebimento de um BDR, que é o papel negociado no mercado nacional, que replica a ação da empresa que vai estar listada na Bolsa dos Estados Unidos, né? O Banco Digital estará destinando entre 180 milhões e 225 milhões de reais para a compra de BDRs para os seus clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro. Portanto, põe aí na sua agenda. Você é cliente do Nubank ou está se tornando cliente do Nubank, põe aí na sua agenda, 9 de novembro. Pelo aplicativo você poderá se inscrever para receber as BDRs. As unidades de BDR do programa Nos Sócios, que estima-se equivalerão a 1/6 do papel a ser emitido nos Estados Unidos, só poderão ser negociadas 12 meses após o IPO. Não importa, visão de longo prazo, né? O Nubank também está lhe convidando para enxergar o mundo dos investimentos sobre um outro prisma, né? Segundo o Nubank, para receber os BDRs que serão distribuídos no programa anunciado recentemente, é preciso ser um cliente ativo, ou seja, ter uma conta do banco que não esteja bloqueada para transações, não está inadimplente com a instituição por mais de 8 dias corridos e ter realizado ou recebido pelo menos uma operação em qualquer produto do Nubank nos últimos 30 dias antes de aderir ao programa. O Banco Digital vai abrir seu capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo de forma simultânea e espera levantar cerca de 16,8 bilhões de reais nessa operação, considerando o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis. Será, se confirmado os valores, a maior oferta de uma empresa da América Latina neste ano. Com a colocação dos lotes adicionais e suplementares, considerando as ações de classe A que serão vendidas e as de classe B que não serão vendidas, o Nubank pode chegar a um valor de mercado
na ordem aí de 51,24 bilhões de dólares, ou seja, estamos falando aí em cerca de 290 bilhões de reais, 290 bilhões de reais. Isso é mais do que os grandes bancos brasileiros que negociam na Bolsa Americana. O Itaú, por exemplo, vale 38,54 bilhões de dólares e o Bradesco está com valor de mercado de 30,4 bilhões de dólares. Se forem colocados todos os lotes de ações, a oferta da fintech levantará 22,8 bilhões de reais, estimativa feita pelo Nubank considerando a taxa de câmbio de 5,6 e o preço médio da faixa que vai de 10 a 11 dólares por ação. Destes 20,24 bilhões seriam referentes à oferta primária, em que os recursos vão para o caixa da companhia. Considerando o preço máximo, a oferta movimentaria cerca de 23,8 bilhões. Segundo o prospecto, os recursos líquidos do IPO serão direcionados para capital de giro do Nubank, despesas operacionais, despesas de capital e investimentos e potenciais aquisições. Certo? Cada uma desses vetores receberá 25% do total levantado, ou cerca de 4,13 bilhões de reais. Na B3, o Nubank vai ofertar BDRs, que representarão uma fração de cada ação da classe A vendida em Nova York. O Banco Digital acredita que cada BDR equivalerá a 1/6 de uma ação, mas esta relação será definida na data da oferta. Então, boas novas aí com relação ao Nubank, boas novas com relação a esse processo, né? E um indicativo aí para quem é correntista do banco. O fundador do Nubank, o colombiano David Vélez, ele vai seguir como principal acionista e controlador do banco após a sua abertura de capital. De acordo com o prospecto executivo, que deve subir mais alguns degraus na lista de pessoas mais ricas do mundo com a venda das ações, vai ficar com 86,2% dos papéis ordinários classe B, que não serão vendidas ao mercado, o que representa ao redor de 75% do poder de voto das ações emitidas. Essa concentração de propriedade e poder de voto limitará sua capacidade de influenciar questões corporativas, alerta o Nubank aos novos acionistas. Além disso, o detentor da classe B terá preferências para comprar ações do banco emitidas no futuro. Em um exercício sobre impactos regulatórios nos números, o Nubank comenta que a consulta pública do Banco Central, lançada no começo de outubro deste ano, chamada de 89, uma proposta para limitar a taxa de intercâmbio nos cartões de débito a 0,5, teria tido um impacto de 120 milhões de reais nas suas receitas de 2020, caso fossem implementadas naquele ano. Ainda nos fatores de risco do texto, o Nubank alerta para potenciais riscos de alta da inflação no Brasil e de taxa básica de juros, a Selic, para o seu negócio. Muito bem, notícias aí importantes sobre o Nubank e mostrando aí o potencial de crescimento de empresas do setor de tecnologia. Estejamos atentos a isso, porque sempre estamos lembrando que a Oi Soluções é o segmento de tecnologia da Oi. Ao meu ver, a joia da coroa da empresa. Muita gente de olho na fibra, olhando a fibra, que sem dúvida neste momento é o carro-chefe da empresa, mas eu enxergo um grande potencial exponencial para a Oi Soluções, né? Em especial com o seu Ambiente 8, que foi criado exatamente para fazer aceleração de startups, das quais poderemos ver aí em algum tempo novidades muito positivas, certo? Então, fiquemos de olho. Uma outra informação que eu queria destacar no dia de hoje é que saiu uma matéria no G1 da Globo: crise para quem? Imóveis de altíssimo luxo nunca venderam tanto no Brasil. Então, essa matéria fala exatamente disso, de que, ao contrário, clientes de altíssimo padrão passaram a dar mais valor aos imóveis com mais conforto e com área externa durante o período da pandemia. Nunca vendemos tanto quanto na pandemia. Realizamos nossas vendas mais altas, tanto em termos de valores quanto em volume de vendas. Só nos 6 primeiros meses de 2021 tivemos mais vendas do que nos últimos 5 anos, conta Arnaud Bougon, CEO da Latin Exclusive, fundada em 2007. Com 11 anos negociando a compra e venda de imóveis luxuosos no Rio, Benjamin Cano, sócio da Rio Exception, também diz nunca ter fechado tantos negócios.
Então, mercado classe A em alta, investidores com dinheiro no mundo inteiro estão investindo. Então, esse é um setor que a crise não afetou. Isso é importante a gente entender. Há setores mais resilientes. Como disse numa apresentação esse ano, Chris Gardner, um bilionário americano, a crise chegou para todos, a pandemia chegou para todos, era uma grande tempestade, mas nem todos estão no mesmo barco. Então, se a crise chegou para todos, mas nem todos estão no mesmo barco. Então, pessoas possuem um nível de resiliência muito maior do que outras. E a crise, a pandemia, aprofundou ainda mais no mundo inteiro as desigualdades. Portanto, cabe aí essa reflexão para que a gente possa pensar em como pode fazer algo para construir um mundo melhor. Essa responsabilidade é de todos, em especial das empresas. Não tem como esperar os governos fazerem isso porque eles são incompetentes nesse aspecto, né? Então, quem pode fazer realmente uma melhoria das condições de vida no planeta são os empresários, são os empreendedores. Estes possuem competência e capacidade de liderança. Político não tem isso. Muito bem, vamos agora a uma notícia que fico feliz, porque o CAD, em pleno dia de finados, né, e achei interessante a data dos finados, para essa notícia ter sido protocolada no site do CAD. O CAD ontem, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ela publicou em despacho assinado na terça-feira, dia 2/11, uma análise de recomendação para que seja aprovada a venda da Oi Imóvel, né? Vínhamos falando a respeito disso já há algum tempo, sempre trabalhamos com este cenário, nenhuma novidade. Se você for olhar os vídeos do canal Viver de Renda, você vai ver que desde o ano passado nós dizemos com toda a tranquilidade e confiança de que contávamos com um cenário de aprovação da Anatel e do CAD com relação à venda do imóvel, não tínhamos dúvida alguma em relação a isso. Fomos os únicos a fazer essa afirmação. Você não vai encontrar ninguém na internet falando isso, você não vai encontrar ninguém em sites de bancos, de corretoras, de casas de análises fazendo essa afirmação. Simplesmente eu desconheço um único ser humano aqui no país fazendo essa afirmação. E vínhamos fazendo com muita tranquilidade, baseado em quê? Chute, jogo de búzios, tarô? Não. Fomos estudar o CAD, fomos entender o seu funcionamento, fomos olhar os seus julgamentos e isso nos deu muito conforto para fazer essa análise. Análise de quê? De cenário, análise de probabilidade. Então a gente aprende a fazer isso quando tem uma formação de administrador, quando tem uma oportunidade de ter uma atuação de consultor e ter vivido esse ambiente corporativo, esse ambiente também de interação com órgãos controladores, com órgãos que cuidam da regulação do ambiente econômico. E ao ter essa compreensão, você começa a fazer projeções de construção de cenários e identificar o que é mais provável de acontecer. Então, não se trata de chute, não se trata de tarô, não se trata de búzios, de nada disso, de evidência. Não, é estudo, conhecimento. É o conhecimento que nos liberta, é a ignorância que nos aprisiona. Muitos preferiram ficar, ao invés de estudar, ficar semeando ruídos. Isso é intencional, não tenha dúvida, é intencional. Então, a maioria preferiu ficar semeando ruídos, outros tantos que também não estudaram preferiram ficar no benefício da dúvida. Ficar no muro é a posição mais confortável, obviamente, né? Porque aí você não se compromete com nada. Mas entendíamos sim que essa era um encaminhamento plausível, viável, factível. Era isso que a gente enxergava. E nós já temos agora duas posições. Já tivemos a aprovação final? Não temos a aprovação final, mas temos duas posições firmes que endereçam a aprovação da venda da Oi Imóvel. Na Anatel, temos a área técnica que já produziu um relatório e encaminhou o seu relatório no sentido de sugerir que a Anatel, o seu conselho, aprove
a venda da Oi Imóvel. Então, isso é importantíssimo. Isso é uma fase que antecede a aprovação, ok? Mas é importantíssimo esse passo que foi dado dentro da Anatel. Ele encaminha a aprovação na Anatel. Do outro lado, no CAD, o que é que acontece? Para e passo, as duas instituições estão trabalhando juntas. Então, para e passo, a gente vê aí agora a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, na noite de ontem, dia 2/11, remetendo para análise do Tribunal do CAD, entendeu? O processo de compra de ativos da Oi Imóvel pelo grupo formado por TIM, Claro e Vivo, recomendando que o negócio seja aprovado com a adoção de condicionantes já negociadas com as empresas de forma a mitigar qualquer problema de risco concorrencial. Vínhamos dizendo aqui também recentemente que havia um processo aberto de negociação cujas condicionantes tinham sido definidas pelo CAD para autorizar a venda da Oi Imóvel e que as empresas tinham concordado. Então, isso tudo não é novidade, isso tudo é uma leitura que estamos fazendo e por isso é bom, eu tive essa ideia de criar um estudo de caso sobre a Oi. Porque o estudo de caso nos permite estar estudando uma empresa específica e acompanhando a evolução de todo o processo que envolve essa empresa. A Oi foi escolhida exatamente por ser uma ex-grande empresa que quase tinha falido, quase tinha quebrado. Ela uma dívida de 65 bilhões de reais, esteve à beira de uma falência, entrou em recuperação judicial em 2016, teve a recuperação judicial aprovada em 2017 e finalmente ela agora está na reta final, no apagar das luzes da RJ e vai sair desse processo também uma empresa grande, né? É assim que ela vai sair dessa RJ. E isso a gente está fazendo esse acompanhamento porque você pode então se aprofundar mais nesse entendimento, nesse conhecimento sobre o mundo corporativo, sobre como funciona esses processos de decisões, como é que se dá as estratégias, as transformações das empresas, como é que a Oi foi construindo a sua volta por cima, né? As grandes transformações, vendas de ativos, né? Vendeu 34 bilhões em ativos, empregou investimentos da ordem de 31,5 bilhões. Então, uma empresa que não fez uma liquidação simplesmente de bens, de patrimônios, uma empresa que continuou investindo no seu futuro. Nos últimos 2 anos, 15 bilhões investidos, praticamente a metade do que foi investido em 5 anos foi investido nos últimos 2. Né? Então, é importante entender essa dinâmica, essa lógica, e a gente vai procurando fazer esse passo a passo aqui de uma forma muito didática, para aqueles que não têm conhecimento empresarial, para aqueles que não têm conhecimento de investimento em bolsa de valores, começa a entender esse fluxo, esse processo, e acredito que eu tenho procurado passar disso de uma forma muito didática para quem tem menos conhecimento do que outros, e assim ter uma visão mais abrangente. Esse estudo de caso vai permitir depois você analisar qualquer outra empresa listada na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana. Isso que é fundamental. O aprendizado está aí, disponibilizado. Estamos numa a era do conhecimento. A era do conhecimento é marcada exatamente pela globalização e pela revolução tecnológica. São as duas grandes âncoras da era do conhecimento. A globalização permitiu que o mundo todo se interconectasse e que as pessoas circulassem, que as mercadorias circulassem, que houvesse muita velocidade na expansão dos negócios, na sua replicabilidade, na escala destes negócios. E a revolução tecnológica permitiu que tudo estivesse aí praticamente online, as pessoas se interagem, as empresas interagem, os governos interagem, há uma construção de uma consciência coletiva, de um saber coletivo, tudo isso é a tecnologia que nos permite. Então a gente está caminhando nesse sentido. É importante dizer sobre essa postura do CAD que agora cabe ao tribunal analisar esse pronunciamento da Superintendência Geral. É um pronunciamento importante que precede agora sim a apreciação do tema pelo tribunal. Né? O negócio de serviço móvel da Oi foi objeto de leilão judicial realizado em dezembro de 2020, recapitulando, né?
Na ocasião, TIM, Claro e Telefônica Vivo apresentaram oferta conjunta, adquiriram ativos dessa unidade produtiva do grupo. De acordo com o parecer do CAD, da Superintendência Geral, a operação resulta na redução de 4 para 3 números de players que atuam nos mercados de acesso às redes móveis, em atacado de serviços móveis e de voz e dados, sendo que o primeiro segmento é elemento essencial para a oferta do segundo. O documento aponta que uma das formas que o acesso às redes móveis em atacado pode ser realizado é por meio de acordos de compartilhamento de rede de acesso, além de outros tipos de contratos, tais como o aluguel de espectro, de radiofrequência, de roaming nacional, de pacote de voz e dados para os operadores virtuais. A análise realizada pela Superintendência do CAD demonstra que o ato de concentração tem potencial de diminuir o incentivo para que TIM, Claro e Vivo forneçam esse acesso e a outros concorrentes, se tendem a compartilhar os elementos apenas entre si, agindo de maneira coordenada. Desse modo, as requerentes reduziriam a possibilidade de outras empresas rivalizarem nos mercados envolvidos no negócio. Para mitigar esses problemas concorrenciais identificados na análise do ato de concentração, a Superintendência Geral do CAD negociou com as partes o que fica conhecido como Acordo de Controle de Concentrações. Acordo de Controle de Concentrações. Então, por meio desse processo que foi negociado entre o CAD e essas empresas, elas assumem as condicionantes propostas pelo CAD. Né? Então, para a Superintendência não foi verificada a necessidade de adoção de medidas estruturais que previssem alterações na distribuição da base de clientes e de desinvestimento de ativos, então não será preciso vender absolutamente nada. Estão previstas na proposta desse acordo de controle de concentrações, compromissos de oferta que sejam de acordo com a questão do RAN sharing e de aluguel de espectro adquirido do Grupo Oi em municípios com menos de 100 mil habitantes, além do acordo de roaming e operadoras de rede móvel virtual para acesso às redes móveis em atacados aos demais players. O objetivo é gerar condições para eventual entrada de novos concorrentes no setor. Para a Superintendência do CAD, a medida poderia proporcionar três efeitos: incentivos para que outras compradoras rivalizem no mercado de atacado, a entrada de um operador de rede neutra e a probabilidade de entrada no mercado do serviço móvel pessoal no varejo. O acordo proposto possibilita a oferta dos produtos em atacado para empresas que explorem diferentes modelos de negócios e eventuais operadoras de rede neutra. Além disso, o acordo prevê um trust para monitorar as obrigações assumidas e mediar eventuais conflitos. Assim, a SG-CAD conclui que o acordo negociado com as empresas é adequado para preservar a competitividade no mercado. O caso agora segue para avaliação pelo Tribunal do CAD, que é o responsável pela decisão final, tal qual lá falamos do Anatel. Né? A área técnica fez o seu estudo, um relatório de mais de 200 páginas, encaminhou o pedido para aprovação e segue para o Conselho. Está já pautado para o Conselho, na sua próxima reunião, discutir o estudo apresentado pela área técnica. Então, muito provavelmente, o Conselho do CAD, o Tribunal do CAD, assim como o Conselho da Anatel, vão seguir, vamos dizer assim, os estudos que foram feitos pelas suas devidas áreas de expertise, tanto a Anatel com a sua área técnica, assim como o CAD com a sua superintendência geral. Isso é uma coisa que a gente entende que é o natural para o fluxo disso aí. É o natural para o fluxo disso aí. Então, vale lembrar que agora o Tribunal do CAD vai ser responsável pela decisão final. Vale lembrar que o CAD tinha à sua disposição, o que é algo, ao meu ver, esdrúxulo, 240 dias, ou seja, 8 meses para se pronunciar. O prazo passou a ser contado a partir de 23 de março de 2021, portanto, agora em 23 de novembro a gente completaria os 240 dias. Né? Então, era isso que a gente tinha aí, mais ou menos, para ter essa ideia. Né? Então, vamos aguardar, vamos continuar acompanhando.
vamos continuar verificando esse andamento, mas, vamos dizer assim, 90% do caminho foi andado, tanto na Anatel como no CAD. Faltam 10% desse percurso agora, faltam 10%. É uma reunião, é uma reunião que talvez seja tempo suficiente, ou se não for, poderá ser convocada uma reunião extraordinária para se apreciar os estudos, né? Tanto na Anatel como no CAD, e aí haver a manifestação dos seus órgãos, né? O Conselho da Anatel e o Tribunal do CAD. Expectativa é de que ainda neste mês de novembro estaremos vendo todo este processo sendo finalizado, mas entendo desde já que o assunto está encaminhado pela aprovação, tanto na Anatel como no CAD. Isso é o mais importante que a gente precisa se ater nesse instante, certo? Agora, o mais importante é entender de que desde o ano passado a gente fala sobre isso no canal Viver de Renda. Não há nada de novo, não há nada de novo. Para quem acompanha o canal Viver de Renda, a gente vem falando sobre isso e fundamentando. Tem uma pasta lá na playlist, se você não a conhece ainda, vai lá, que tem CAD. E aí você vai ver os processos do CAD que a gente estudou, fizemos vídeos falando sobre esses processos, essas empresas, para mostrar a vocês como pensa, como trabalha o órgão, né? Falamos sobre a Anatel. Então, isso já está posto nos nossos estudos. E foi baseado nisso que a gente fez nossas análises e traçamos cenários, né? Probabilidades, o que era mais provável. E concluímos, sim, que o mais provável era a aprovação da venda do imóvel. E cravamos isso com absoluta tranquilidade e firmeza, porque aí já é o lado consultor, né? Eu sempre digo aqui, eu não me considero um youtuber, né? Não me considero um youtuber. Eu sou um administrador, eu sou um consultor empresarial, eu sou um investidor na bolsa assim como vocês. O que fiz aqui no Viver de Renda foi criar um ambiente para trazer a minha experiência, para trazer as coisas que eu aprendi. E desse modo eu espero estar contribuindo com vocês. Não sou vendedor de cursos, né, como 99,9% que aí estão, mas eu procuro aqui trazer um pouco dessa expertise e espero que seja útil para você. Se for, não esqueça, deixa o like, compartilhe com os amigos. É sempre importante esse seu ato de generosidade, porque o YouTube acaba divulgando para mais pessoas na internet a partir do momento que você deixa o seu like. E assim a gente acaba atingindo mais e mais pessoas. Eu acredito que isso é muito importante para que outras pessoas sejam beneficiadas assim como você está sendo. Tá ok? Então vamos aguardar mais excelente notícia no dia de finados. E aí vale lembrar que o México comemora o dia de finados de uma forma muito interessante. Para eles, os mortos não morreram, eles fizeram apenas uma passagem para um outro mundo. Então, o dia de finados no México, depois dê uma pesquisada no Google, é considerado um dia de enorme alegria, onde há uma interação, inclusive, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos nesse dia, né? E sempre com muita alegria, com muita descontração, com muitas cores, com muitas fantasias. É uma festa belíssima que acontece no México no dia de finados, no dia dos mortos, né? E é muito interessante esses aspectos culturais, porque nos mostram de que a vida ela está sempre a se manifestar, a se ressignificar, a se transformar. E quando a gente olha para Oi, é também simbólico ter essa decisão no dia de finados, porque é uma empresa que, ao morrer, está nascendo. Então, para mim, isso tem um simbolismo muito forte. É uma empresa que, ao morrer, está nascendo. Uma nova Oi está vindo aí. Vamos acompanhar. Seguiremos acompanhando ela pelo menos até o IPO, que eu acredito que será nos Estados Unidos em 2025 da Vital. Seguimos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.